Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Que Jesus nos envolva em seu manto de paz e sabedoria. Dando sequência ao ciclo dos estudos dos 15 princípios básicos da doutrina espírita, hoje iremos apresentar o 12º princípio, plano espiritual. Informamos que todos os vídeos estão postados em nosso canal no YouTube. Espiritismo, simplificar para crescer. Acesse nosso canal, inscreva-se no final do vídeo e não se esqueça de dar um like. Convido o nosso colega aqui do núcleo, José Eustáquio, para apresentar o 10º princípio, plano espiritual. Plano espiritual. Nosso tema nós ouvimos sempre no movimento espírita as pessoas falarem sobre plano espiritual. E aquelas pessoas não espíritas acabam ficando um pouco perdidas no entendimento. O que é plano espiritual? Que plano espiritual é esse que os espíritas falam e que a gente não sabe e que a gente não tem ideia, os não espíritas? Os espíritas têm porque estudam e é um dos princípios básicos da doutrina. Para estudarmos a doutrina espírita, nós precisamos adentrar aos princípios básicos da doutrina, para que nós tenhamos uma base de entendimento. Então, este é o 12º e nós vamos estar de uma forma tranquila, procurando desenvolver um raciocínio sobre este princípio básico. Como a Lilian disse, é um estudo aberto e quem quiser fazer algum questionamento, trazer algum complemento, será sempre bem-vindo. Nós vamos começar trazendo esta mensagem que está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Quando eu estava há algum tempo, não agora, estávamos estudando o Evangelho, eu me lembro que não somos, ou pelo menos eu, não era muito dada ao estudo do Evangelho. E quando começamos a estudar o Evangelho, tinha algumas colocações que eu ficava questionando, eu ficava por entender as falas, palavras, algumas questões. E é importante que a gente tenha raciocínio, que a gente vá raciocinando e que tenhamos alguém que nos oriente, alguém que nos esclareça sobre algumas palavras, porque faz diferença, né? Ali, por exemplo, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Se fôssemos nós, diríamos o seguinte, vou preparar-vos o lugar. Mas aí quando fala, vou preparar-vos lugar, a gente precisa raciocinar para a gente entender que vou preparar-vos lugar significa que existe lugares, muitos lugares. Porque se falasse o lugar, seria um lugar. E aí a gente começa a entender que o plano espiritual não é um mundo apenas. Não é um lugar apenas. São lugares. É um plano espiritual. É todo um mundo espiritual. Então, por isso mesmo é que o Cristo começa falando, na casa de meu pai há muitas moradas. Então, há muitos lugares. E o Cristo vai preparar-nos lugar. É importante porque a gente vai ver mais adiante
porque ele fala isso. Vou preparar-vos lugar, não é? E não o lugar. Eu vou saltar o segundo ou o terceiro. Nem sei se é o terceiro, porque eu passei vários, mas eu vou saltar o anterior, depois a gente volta nele. É porque eu gostaria que nós entendêssemos um pouquinho mais sobre esse mundo espiritual, né? Sobre esse lugar. O cosmo universal é a casa do Pai, que a cada dia se amplia aos nossos olhos. O cosmos, né? Universal é a casa do Pai, porque tudo é a casa do Pai. Tudo é a casa de Deus. Ele é o criador de tudo. Então o cosmo é a casa do Pai, e que se amplia aos nossos olhos, e nós sabemos que ampliam. À medida que nós vamos aprendendo a enxergar um pouco mais, vamos dilatando a nossa capacidade de enxergar, de perceber as coisas, nós vamos entendendo que tudo vai ampliando, tudo vai se dilatando, e nós começamos a compreender que existem muito mais coisas para que nós possamos aprender, muito mais coisas que nos chamam a atenção. E à medida que a ciência vai criando componentes, aparelhos, aparelhagens que possa aprofundar nesse cosmos, né, aprofundar na visão espacial, nós vamos compreendendo que existe muito mais do que nós que estamos reencarnados no planeta Terra podemos entender, podemos compreender e depreender, né? Entender toda a sua extensão. A Terra é dos mais insignificantes lugares, né? Está na escala dos mundos de expiações e provas. Então, nesse mundão todo, a Terra é um dos lugares mais insignificantes. Para nós, espíritas, que estudamos a doutrina espírita com essa visão um pouco mais ampliada, nós entendemos isto perfeitamente. Mas para outras pessoas não espíritas, fica um pouco sem entender. Porque quando falamos, a Terra é algo maravilhoso. A evolução da Terra hoje já nos deixa maravilhados com tanta coisa que vai surgindo, que vai acontecendo, que vai se descobrindo da natureza, da ciência, da sociologia, de todas as ciências do mundo. Nós vamos ficando maravilhados com o nosso planetinha, se podemos falar planetinha, né? Com o nosso planeta Terra, que está nesta fase aí, dentro da visão espiritual, dentro da visão de cosmo universal, é dos menores, né? E está na escala dos mundos de expiação e provas. Isso significa que todos nós, espíritos, que reencarnamos neste planeta Terra, nós estamos aqui para expiar e provar. Ou seja, para aprendermos, provas significa que nós seremos provados, seremos provados sobre o nosso conhecimento, o conhecimento adquirido. E expiação, nós estamos sendo chamados a reajustar os atos inadequados que cometemos na nossa existência. Então nós somos chamados a expiar. E entramos num planeta como a Terra, onde começamos a sofrer uma série de situações que nos chama a refletir sobre os nossos atos passados. Por isso estaremos expiando estes atos. E muitos, além de expiação, estão também
sendo provados. Sendo provados nesta nossa caminhada. É como se estivéssemos numa escola em que periodicamente vamos sendo provados se já aprendemos. Então nós estamos na Terra com este objetivo. Voltando ao anterior que eu disse, é João 14:3, o outro lá atrás foi João 14:2. E esse é João 14:3. E se eu, é sequência do outro, veja bem, né? O anterior, 14:2, é: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E aí, a gente vê na sequência, 14:3, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aí a gente refletindo, a gente começa a falar, poxa, tem alguma coisa aí que se a gente for olhar dentro dessa visão terráquea, visão materialista, tem alguma coisa aí que parece que não bate muito bem, né? E se eu for, ele fala que vai, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Tem gente, tem pessoas, irmãos reencarnados aqui, que está esperando esta volta do Cristo reencarnado aqui para falar conosco diretamente. Mas nós sabemos com a doutrina espírita que ele já veio. E que ele já deixou o recado que ele precisava deixar para nós. Mas e esta volta? Ele fala que virei outra vez. Mas quando nós estudamos na sua amplitude o Evangelho do Cristo e todas as suas falas, nós passamos a compreender que quando ele fala de voltar, ele fala de voltar aqui, ó, no coração. Entrar no nosso coração, para que nós possamos reviver a mensagem que ele já deixou para nós. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Porque quando voltando lá na última que falamos, né, que é provas, um planeta de provas, quando nós somos chamados, o Cristo volta, entra no nosso coração e nós permitimos que ele entre no nosso coração. E nós começamos a mostrar que a mensagem que ele nos deixou, quando aqui esteve junto a nós, está gravada, está aqui, está registrada. E nós estamos fazendo bom uso desta mensagem. Nós estamos utilizando os ensinamentos que ele nos deixou. E aí ele vai fazer morada no nosso coração. Porque ele fala que vai construir, que ele veio para construir um mundo novo, uma nova era. E quando ele é questionado, como que você vai construir uma nova era? Ele fala, no coração do homem. A nova morada é no coração, é no nosso coração, é no coração do homem. E muitos de nós estamos com o coração fechado, porque não conseguimos depreender o conteúdo espiritual com toda aquela conotação de sentimento, de amor da mensagem do Cristo quando ele esteve junto a nós. Para que nós pudéssemos então sentir esta mensagem e abrir o coração. E aí muitos estão com o coração fechado, esperando a volta do Cristo materializado, reencarnado. Vamos esperar até cansar, porque ele não vai voltar. Neste sentido. Pelo menos o que nos mostra a doutrina espírita nesta fase de expiação e prova do nosso planeta Terra.
Os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? É uma pergunta do Livro dos Espíritos, pergunta 87. Kardec pergunta, né? Se é uma região, porque nós estamos falando de plano espiritual. E aí nós estamos querendo entender esse plano espiritual. E muitos de nós, até espíritas mesmo, pensamos que existe uma região circunscrita e aqui é plano espiritual e aqui não é plano espiritual. Os espíritos estão por toda parte. Respondem os espíritos lá no Livro dos Espíritos. Eles respondem para Kardec que os espíritos estão por toda parte. Nem todos, porém, vão a toda parte. Parece contraditório, paradoxal, mas não é. Porque existe alguma coisa que permite. Os espíritos estão por toda parte, mas nem todos estão em toda parte. Por exemplo, vamos falar de aqui, na matéria, no mundo material. Os espíritos estão aqui no mundo material em toda parte? Sim. Mas todos os espíritos vão aqui no mundo material em toda parte? Não. Não vão. Tem espíritos, e nós sabemos com a doutrina espírita, tem espíritos que muitas vezes tentam entrar na casa espírita. Na casa espírita, onde tem uma boa orientação espiritual, onde tem uma organização espiritual. E determinados espíritos não é permitido que eles entrem nesta casa espírita, onde tem uma boa orientação, organização espiritual. Por quê? Porque existem leis que regem o mundo espiritual. Todo o mundo espiritual obedecem a leis. E nós, é como se fossem leis aqui na Terra que nos permitem irmos em determinados locais e em determinados lugares nós não podemos ir. No mundo espiritual é da mesma forma. Então, existem espíritos, e nós sabemos, com orientação, com a visão que eles nos mostram, que muitos espíritos, muitas vezes, são barrados na porta. Porque existem espíritos que estão tomando conta, protegendo a casa, porque aqueles espíritos não possuem a túnica nupcial. Lembram do Evangelho? A túnica nupcial. São as vibrações, as energias, as condições necessárias para chegar e serem aceitos, para não chegar e desequilibrar a harmonia do local. Por isso, não podem estar em todo lugar, mas vão a todo lugar, assim que puderem. Muitos espíritos estão aqui, dentro conosco. Muitos espíritos vieram acompanhando os irmãos e foram acolhidos igualmente. Amigos espirituais, mentores, e também outros irmãozinhos que não são amigos, não são mentores, não são espíritos evoluídos, mas são companheiros, amigos espirituais que estão precisando de socorro, de orientação e de ajuda. São acolhidos para receberem a ajuda necessária no ambiente. No mundo espiritual é da mesma forma. E são vários locais no mundo espiritual com evolução diferente, vibrações diferentes, para que todos tenham o seu lugar, onde possam habitar, onde possam viver, onde possam serem acolhidos e orientados. Povoam infinitamente os espaços infinitos.
Mas nem todos vão a toda parte, pois há regiões interditadas aos menos adiantados. É isso que nós falamos. Há regiões no mundo, mesmo no plano espiritual, há regiões em que eles não podem habitar, alguns espíritos. Porque é preciso que haja uma organização que é muito melhor, muito mais sofisticada, muito melhor organizada do que aqui, no mundo terráqueo, né, no mundo da matéria. Se alguém quiser, a Lília falou, pode fazer pergunta. José Eustáquio, estes espíritos que vêm aqui, né, para serem orientados, beneficiados, acontece como conosco também, quando nós saímos do nosso corpo à noite, vamos para determinadas regiões para aprender, é assim também que acontece com esses espíritos que vêm aqui às palestras, à Casa Espírita, aqui como esta e tantas outras? Muito boa a pergunta da Adelaide. Porque todos nós, quando vamos descansar, vamos dormir, sono do corpo físico, nós, naturalmente, nos libertamos parcialmente do corpo físico. Nós saímos, espíritos, né? Nós saímos e temos uma certa liberdade. E vamos, com esta liberdade, nós vamos em vários lugares. Nós visitamos vários lugares. E muitos lugares, viu, Adelaide, muitos lugares não nos é permitido. Porque como que nós vamos em vários lugares? Nós vamos naqueles lugares onde estamos sintonizados com aqueles outros espíritos que sintonizam conosco, que se harmonizam conosco, que estamos no mesmo patamar vibratório. E aí nós podemos ir. Mas muitos lugares nós não poderemos ir. Porque nós teremos que obedecermos da mesma forma as leis que regem para os espíritos já desencarnados. Nós também teremos que obedecer estas leis, né, estas normas que nos orienta, né? E muitas vezes nós estamos ainda muito materializados. Nós estamos ligados à matéria, envolvidos com questões materiais e que não nos permite que as nossas vibrações, quando saímos do corpo, durante o sono, não nos permite alçarmos voos mais extensos, mais altos, nós ficamos mais por aqui mesmo, né? Mais no terra a terra mesmo, que é a nossa sintonia. Né? Nós visitamos amigos, visitamos alguns lugares, algumas exceções, né? Vamos até em determinados ambientes em que os nossos amigos espirituais, os nossos mentores nos convidam, nos chamam para que nós possamos participar de cursos, né, de alguma palestra, de algumas orientações. Muitas vezes a própria espiritualidade faz palestra aqui na casa. Nós sabemos disso. E nós, quando saímos do corpo, e eu estou dizendo assim, durante o sono, durante a noite, né? Quando saímos do corpo, eles nos chamam, vamos lá assistir palestra. E aí alguns vêm, outros não, outros preferem outros ambientes, né? Preferem seguir aquilo que o seu sentimento, o seu coração está ligado. E muitas vezes nós não estamos sempre ou ligados às questões espirituais. Né? A gente tem que ter cuidado também, né, Zostar? Porque a gente pode ser chamado também por espíritos inferiores, né? Para lugares inferiores, ligados à nossa sintonia, né? Exato, é bom ela completando, a Roseli está completando para nós ali, ó, que isso é muito importante. Daí, a gente chega
na casa espírita, né? E aí tem até alguns comentários, né, de pessoas que foi na casa espírita para falar com o espírito, né, na reunião mediúnica. E aí recebeu toda a orientação que o espírito queria passar para a pessoa, e no final o espírito fala assim: orai e vigiai, meu filho. E aí volta novamente, e o espírito volta e torna a falar: orai e vigiai, meu filho. Aí a pessoa fala: poxa, toda vez que eu venho aqui ele fala orai e vigiai. Mas é exatamente isso. Porque se não vigiarmos, nós sintonizaremos, porque a nossa evolução ainda é muito terra a terra. Ainda estamos muito ligados aos prazeres materiais. E aí tem espíritos que, não esclarecidos, né, Roseli, que sintonizam conosco e acabam nos tirando, nos convidando para participarmos de questões outras que não estas que nós estamos falando aqui, que são as questões espirituais. Não é? E além disso, dá uma sequência, vocês podem ver que dá uma sequência. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. É Lucas 16, 26, eu estou falando que dá uma sequência no entendimento, porque aqui vocês devem lembrar que é aquela passagem do mal rico e Lázaro. É aquela passagem em que o Lázaro ficava na porta do senhor rico, esse mal rico, na esperança, o Lázaro cheio de feridas, paupérrimo, na esperança de comer as migalhas que caíam da mesa daquele mal rico. E quando desencarnam, o Lázaro estava junto ao pai Abraão, e o mal rico estava num plano espiritual um pouco inferior, sofrendo as consequências do lugar, né, que era um lugar com que ele se afinizava. Isso vem esclarecer para nós. E aí ele pede para ir para junto do pai Abraão e de Lázaro. E o pai Abraão fala para ele: não, você já recebeu, quando encarnado, tudo que você queria. E Lázaro não. Por isso Lázaro está aqui. Aí ele fala: então pede a Lázaro para umedecer os meus lábios que estão ressecados, eu estou sofrendo. O pai Abraão fala: não, porque existe leis que dá a cada um segundo as suas obras, segundo o seu merecimento. Não é? Então ele precisava passar por aquilo para resgatar, ou fazê-lo repensar na sua posição de mal rico. Não é? Então vem esclarecer para nós que está posto um grande abismo entre nós e vós. Além disso, está posto, quer dizer, nem todos vai a todos os lugares, porque existe um grande abismo. Este grande abismo são as vibrações, no sentido evolutivo. São as vibrações que alcançamos na nossa caminhada evolutiva. E essa diferença, essa distância que ele mostra para nós aqui, é vibracional. E todo esse plano espiritual que nós falamos, nós vamos entendê-lo melhor neste sentido vibracional. Algumas civilizações do passado, que conheceram o apogeu, como o Egito, se constituem no registro indelével da presença desses seres em nosso planeta. É uma fala de Emmanuel a caminho da luz, na psicografia do Francisco Cândido Xavier. Eu vou pedir a vocês para me ler alguma coisa, porque eu achei maravilhoso a gente ver e saber disso aqui, né? Porque vem clarear para nós uma realidade que só o Espiritismo percebeu
tudo isto, esta realidade. Só o Espiritismo clareia isso para nós. O que ele fala? Porque ele está falando destas civilizações, de outros planos espirituais. E aí ele fala o seguinte, está no capítulo 3 desse livro. Aqueles seres decaídos e degradados à maneira de suas vidas passadas, no mundo distante da Capela, Capela é a constelação de Cocheiro. E aí ele fala, com o transcurso dos anos, reuniram-se em 4 grandes grupos, que se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação do Cocheiro, unidos novamente na esteira do tempo, formaram desse modo o grupo de Árias, o povo europeu. A civilização do Egito antigo, o Egito. O povo de Israel, aqui no planeta Terra. E as castas, algumas castas da Índia. São os 4 grandes povos que vieram, constelação do Cocheiro. Espíritos, percebem aqui no início da fala, aqueles seres decaídos e degradados, à maneira de suas vidas passadas, no mundo distante da Capela. Nós, o planeta Terra, estamos passando pela mesma situação do pessoal lá de Capela. Porque nós estamos num período de transição. E aqueles de nós, segundo os nossos atos, nas nossas inúmeras reencarnações, nós poderemos sermos degradados. Irmos para outros planetas. Por quê? Porque o planeta Terra está em transição. Ele vai sair daquela condição de expiação e prova para um planeta de regeneração, onde haverá mais paz, mais amor, mais alegria, felicidade, harmonia. E perceberam as leis de Deus? Se eu não tiver a túnica nupcial, se os meus erros não me proporcionar esta túnica nupcial, eu não vou para o planeta, eu não vou acompanhar a evolução do planeta Terra para a sua condição de planeta de regeneração. Por quê? Porque eu vou ter que ir para um lugar no plano espiritual condizente com a minha evolução. É lei de causa e efeito, é lei divina, é lei natural. E eu não posso acompanhar um planeta, um lugar, um plano espiritual, que seja material, espiritual, onde a evolução está acima da minha, e eu vou chegar lá, vou perturbar toda a harmonia do lugar. Então perceberam como que é, e como que é lindo, e como que esta visão do Emmanuel, neste livro A Caminho da Luz, nos mostra a realidade do nosso planeta Terra, e como que a coisa foi se desenvolvendo e acontecendo? Vou ler só mais um pedacinho, viu, gente? Unidos novamente na esteira do tempo, formaram esses 4 grandes grupos. Dos Árias, descende a maioria dos povos brancos da família indo-europeia. Nessa descendência, porém, é necessário incluir os latinos, os celtas e os gregos, além dos germanos e dos eslavos. Os Árias. Nós estamos neste grande povo dos Árias. E aí, para a gente encerrar essa fala aqui do Emmanuel,
as promessas do Cristo. Todos estes espíritos, e não são poucos, são milhares, que vieram para ajudar na evolução do planeta Terra, foram convidados diretamente pelo Cristo, que é o governador do planeta Terra. Todos estes espíritos foram convidados a estarem aqui para colaborar com a evolução do planeta. E receberam a promessa do Cristo, que acompanharia de perto todo o processo, que enviaria os missionários e mensageiros para orientar todo esse processo. Como nós temos ciência destes missionários, mensageiros inúmeros que aqui estiveram entre nós, orientando este processo de evolução. Estes povos, estes espíritos que formaram estes 4 grandes povos, muitos, a maioria, já retornaram para a capela, para os seus planetas de origem, mas segundo a orientação do próprio Emmanuel, que muitos não conseguiram sair da sua condição evolutiva, agarrados ainda, recalcitrantes, e ainda permanecem aqui, chorando de saudade daqueles familiares que lá ficaram. Não é? Então, nós precisamos estarmos atentos, porque o nosso planeta está passando pelo mesmo processo. E para encerrarmos a nossa fala sobre este princípio, em que se torna a alma no instante da morte? Está no Livro dos Espíritos, na pergunta 149. No instante da morte, a alma volta a ser espírito. Isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Essa questão aqui é só para que nós tenhamos, não podemos perder isso, que somos espíritos imortais. A gente sai do plano espiritual e reencarnamos, passamos um período de aprendizado e retornamos ao nosso ambiente, ou ambiente afim, no plano espiritual, onde encontraremos ou reencontraremos almas afins, seres que amamos e que estão distantes. Quantos de nós, muitas vezes, bate em algum momento da nossa vida aquela saudade, parece que falta alguma coisa, e nós olhamos para o mundo, olhamos para as pessoas, e olhamos para o céu, e nos perguntamos, o que está faltando? Não falta nada. Eu tenho tudo. Mas nós sentimos que falta alguma coisa. Esta alguma coisa são estes seres amados que nós deixamos lá no plano espiritual. É a saudade da nossa verdadeira pátria, o plano espiritual. É a vontade de retornarmos à nossa verdadeira pátria. Quando falamos isso para pessoas não espíritas, eles falam, eu não quero desencarnar, eu não quero morrer. Mas nós espíritas sabemos que somos espíritos imortais e que estaremos apenas nos desfazendo deste corpo pesado, muitas vezes dolorido, cansado, e queremos a liberdade plena do espírito para retornarmos e reencontrarmos com estes seres amados.
E assim, nós agradecemos a atenção de todos e pedimos a Jesus que nos ilumine sempre, para que possamos continuarmos estudando a doutrina dos Espíritos e o Evangelho de Jesus. Muito obrigado.